O curso Momentos Cruciais da História do Brasil é uma tentativa de entender a história do nosso país, né? Entender o mistério do Brasil, o enigma que está contido na configuração dessa sociedade, que é uma sociedade precária sob vários aspectos, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que se constituiu, né, e existe. Nosso objetivo nesse curso é explicar, tentar entender por que o Brasil é como é, tentar apontar alguns elementos constitutivos do mistério brasileiro, e abrir caminho para uma reflexão mais profunda sobre o passado do Brasil, o seu presente e o seu desdobramento futuro. Nossa primeira aula fala sobre dois momentos muito importantes para o entendimento da história do Brasil, para o seu desenvolvimento, para a sua configuração política, econômica e social. Primeiro, a organização, a instalação do governo geral. A instalação do governo geral é uma consequência do processo de descobrimento e fruto necessário de uma série de problemas que surgiram em função do descobrimento. De certa forma, o descobrimento e a organização do governo geral fazem parte de um mesmo processo. O descobrimento em 1500, a instalação do governo geral em 1549. E depois nós vamos falar de um outro momento que nos parece ser muito importante, que é a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, em 1759. Então, entre 1500, 1549 e 1759, nós temos aí 210 anos, desde o governador-geral e a chegada dos jesuítas até a sua expulsão, 210 anos cruciais para entender a organização do país, né? a sua natureza, os seus elementos constitutivos mais profundos. Então, se nós estamos pretendendo aqui estudar o mistério do Brasil, nós temos que começar por esse momento, por esses dois momentos, né, e pelas circunstâncias nas quais o Brasil se desenvolveu, né, entre eles. O Brasil surgiu, como outros países da América e da África e da Ásia, surgiu em função da expansão europeia. Esse evento, que é um evento muito especial na história da humanidade, único, né, que assinala a expansão dos países europeus para a conquista, domínio, colonização do mundo. Isso mudou totalmente a história da humanidade e criou uma sociedade global. Então, o Brasil é um dos frutos disso. É fruto especificamente de uma série de transformações que tiveram lugar na Europa em séculos anteriores, mas que nos séculos XIV e XV eram transformações muito evidentes, muito profundas, né? No sentido de se buscar para a vida um sentido mais material, um sentido mais objetivo. Antigas perspectivas espiritualistas, ou qualitativas ou subjetivas, foram sendo abandonadas pela necessidade de prazeres mais materiais, ou montagem de estruturas que pudessem garantir um fornecimento regular de prazeres aos seres humanos. E a expansão das atividades comerciais está muito ligada a isso, né? Então há uma demanda imensa na Europa, ao longo de todo esse período, uma demanda imensa por produtos que pudessem dar prazeres concretos às pessoas. E toda uma visão de mundo vai ser construída em função disso. Então, o Brasil, especialmente, como ele surgiu, né, no conflito entre Portugal e Espanha, por repartir o domínio da África, da Ásia e da América, ele está inserido dentro desse projeto global europeu de enriquecimento, que tem a ver com a compra de produtos, basicamente, de mercadorias, né, e com transformações de natureza religiosa e espiritual. Então não é de se surpreender, na verdade, quando nós vamos falar aqui que a história do Brasil tem mistérios ou que ela tem problemas graves do ponto de vista moral e por aí vai, não é de se surpreender que isso ocorra, porque o Brasil é fruto disso, né? O Brasil é um dos desdobramentos dos grandes conflitos existenciais da sociedade europeia e a forma como esses conflitos vão, no decorrer da montagem das relações comerciais globais, engendrar novas sociedades.
O Brasil é uma dessas sociedades que vai ser engendrada pela expansão europeia em escala global. O descobrimento do Brasil, então, é um ponto disso. A gente conhece mais ou menos as circunstâncias, né? Portugal precisava tomar posse ou assinalar a Espanha, que já tinha algum tipo de domínio sobre a América do Sul, e essa missão oficial de Pedro Álvares Cabral, há missões anteriores, mas de Cabral a primeira oficial, permite ao rei de Portugal comunicar à Espanha a descoberta desse lugar que foi chamado de Terra de Santa Cruz. Esse nome, Terra de Santa Cruz, é o primeiro nome que o Brasil recebe. É um nome emblemático porque a empresa que realiza o descobrimento, a companhia, a Ordem de Cristo, ela é herdeira dos bens da Ordem dos Templários e era uma instituição extremamente importante e poderosa em Portugal, com projetos de domínio, projetos de poder. É ela que financia a expedição de Cabral. Então, dar o nome de Terra de Santa Cruz é um reconhecimento tanto a Deus e a Jesus, que está por trás de toda essa expansão, né, de todo o movimento que permite tudo isso do ponto de vista ideológico, do ponto de vista religioso, como também uma menção à própria empresa, né, a Ordem de Cristo. Terra de Santa Cruz, então, é o nome com que o rei de Portugal comunica, né, que é o nome recebido e é o nome que é comunicado à Espanha. Os problemas em torno desse nome são grandes e vão atravessar, durante muitos séculos, a construção da identidade brasileira. Embora o nome fosse Santa Cruz, nós sabemos bem que o nome que permaneceu é um nome bem mais prosaico, né? Brasil. De onde vem isso? Em primeiro lugar, havia, desde o início dos descobrimentos, uma lenda cuja origem era medieval, tinha a ver com lendas celtas, na verdade, de que existia uma ilha em algum lugar do Atlântico, em princípio no Atlântico Norte, uma ilha permanentemente coberta de neblina e de névoa que se chamava Brasil. Não se sabe bem a origem disso, mas parece ser uma coincidência, estaria ligado a um clã celta antigo. Em alguns mapas medievais essa ilha aparecia. Muitos dos primeiros exploradores, quando atravessavam o Atlântico, tentavam encontrar a Ilha Brasil. Bom, mas, ao mesmo tempo, como se sabe bem, existia um determinado tipo de produto, que era um produto muito disputado no mercado europeu, e que está muito em evidência nessa época de consumo de produtos que dessem prazer às pessoas, que era uma tintura, que era chamada de Bresil no Brasil, nos mercados europeus, e que era uma tintura que vinha do Oriente. Era uma tintura, como o nome sugere, avermelhada. Essa tintura, a origem dela era múltipla, havia várias plantas na Europa, na Ásia, de onde se extraía essa tinta. Bom, como se sabe também, aqui no litoral da América do Sul, se descobriu uma árvore, que depois se chamou de pau-brasil, que tinha uma tintura parecida, era considerada de melhor qualidade ou de menor tonalidade e tinha uma grande vantagem sobre todas as outras, era mais barata, porque havia aqui muitas madeiras, né, muito pau-brasil. Então a região se juntaram aí, era ao mesmo tempo um lugar que em alguns mapas aparecia como Brasil e depois que se descobriu o pau-brasil, essa dupla origem, a mercadoria e o local se confundiram para que as pessoas passassem a chamar essa região da América do Sul como Brasil, terra do Brasil. Há mapas em que aparece essa região mencionada como terra dos papagaios, porque os papagaios, os animais silvestres, eram também um produto de exportação. Mas o pau-brasil era o principal, era de tal forma importante e se tornou o principal produto de exportação aqui nos primeiros anos, nas primeiras décadas do descobrimento, que essas pessoas que comercializavam esses produtos eram chamadas de brasileiros. Eram os que compravam, trocavam, na verdade, em escambo esses produtos. E aqueles que colhiam produtos, ou seja, que abatiam as árvores, eram chamados de Brasis. Então você tem aí, nessas primeiras décadas, pelo menos até
a primeira metade do século XVI, a principal atividade existente aqui no litoral era a extração do pau-brasil e o comércio de animais silvestres, mas especialmente a extração do pau-brasil. Você tinha então uma relação entre dois segmentos, digamos, comerciais ou produtivos. Os Brasis, que eram os índios, e os brasileiros que comercializavam. Como a gente sabe bem, os Brasis, numa história que nós vamos tratar aqui, eles desapareceram e foram absorvidos, mas os brasileiros, os comerciantes, né, do pau-brasil, sobreviveram, continuaram existindo, e nós, os seus descendentes, nos denominamos assim, brasileiros. O Brasil, muita gente, no século XVII, cito aqui, por exemplo, Frei Vicente Salvador, achava que as origens da desgraça do Brasil, ou seja, das suas impossibilidades, das suas dificuldades, estava no fato de que havia ocorrido, sem que ninguém pedisse, sem que houvesse uma ação deliberada nesse sentido, havia ocorrido uma substituição de nomes. De terra de Santa Cruz, ou seja, como dizia Frei Vicente Salvador, um lenho santo, uma madeira santa. Esse nome havia sido substituído pelo nome de Brasil, uma madeira profana. Essa madeira santa, substituída pela madeira profana, e é claro, a madeira santa, espiritual, substituída por uma madeira profana, material e, na verdade, ligada a questões de vaidade, na perspectiva de Frei Vicente Salvador, tinha sido um sacrilégio. E se o Brasil não dava certo em sua época, estamos falando aqui no século XVII, isso tinha a ver muito, na opinião dele, de forma simbólica, né, com essa substituição. E, de fato, o nome Brasil assinala bem a perspectiva utilitária que a Terra tinha, né? A perspectiva quantitativa, as preocupações materiais. E nunca houve, na verdade, um decreto ou qualquer coisa que tivesse alterado esse nome. Simplesmente o nome Brasil começou a aparecer e rapidamente se consolidou como o nome que designava o local. O nome Santa Cruz desapareceu, então, dos documentos subitamente. Muita gente tinha uma visão pessimista sobre esse fato. Uma das características do início do processo de colonização portuguesa ou europeia, porque aqui no Brasil, nessas primeiras décadas, tinha todo tipo de gente, é uma flexibilização moral muito grande. Isso é uma característica forte e mesmo fundadora. Há uma conjugação de espíritos predadores entre os que aqui estavam e os índios que aqui viviam, né? A forma como o escambo era realizado, quer dizer, se trocava espelhos e anzóis e facas por toneladas de madeira e animais silvestres, né? Essa é a forma como isso se dava, a falta de controle disso, porque a Igreja Católica, que aqui estava instalada precariamente, ela não tinha um controle moral efetivo sobre as coisas, a forma como isso se dava criou um ambiente moral bastante complexo no Brasil nas primeiras décadas do século XVI. Nós diríamos que havia o predomínio de uma moral subjetivista, ou seja, a ideia de que as pessoas deveriam fazer aquilo que elas tivessem vontade de fazer. E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um moralismo relativista, ou seja, a ideia de que cada um tinha a sua própria forma de entender o que era bom e mal e deveria se respeitar isso. Ou seja, o Brasil era meio que uma terra de ninguém. Esses elementos, assim, essa moral objetivista, relativista ou uma moral subjetivista, essas morais, elas eram bastante hostis à manutenção de uma sociedade ordenada. Ou seja, elas impediam que critérios objetivos de comportamento imperassem. O que imperava no Brasil era um grande individualismo, né, e uma grande autossatisfação que tinha a ver com a forma como as atividades se desenvolviam. Havia uma leniência sexual muito grande, né, porque aqui não havia um controle e você tinha duas populações entrando em contato sem nenhum tipo de ordenamento moral ou de autoridade moral, e isso foi percebido claramente, né, pela administração portuguesa. Ou seja, essas primeiras décadas de colonização do Brasil são décadas de desregramento, né?
E esse desregramento, ele dá uma marca à sociedade brasileira, que vai surgir a partir dali, que outras sociedades ibero-americanas não terão. Porque em muitos países da América Hispânica, como no México, por exemplo, ou no Peru, desde o primeiro momento da colonização se estabeleceram autoridades. No Brasil, essas autoridades, elas não se estabeleceram imediatamente, apenas no momento posterior. A posição de Portugal diante desse caos, que era o litoral brasileiro naquela época, foi a de tentar, em 1549, estabelecer uma administração mais centrada. A questão ali era de estabelecer os elementos de autoridade. Então não era só o governo geral, era também o reforçamento moral da existência colonial. E nesse sentido, a Companhia de Jesus vai passar a desempenhar um papel fundamental, porque a Companhia de Jesus é ela que vai, de uma maneira assim muito intensa, se dedicar a estabelecer as regras de conduta moral na sociedade colonial. Então, você tem a junção de dois movimentos muito claros de Portugal, né, no sentido de trazer para a colônia a administração portuguesa, a autoridade civil e a autoridade moral espiritual. Tanto que no regimento de Tomé de Souza, nesse documento, que é um documento importantíssimo, entre outras coisas, se coloca a necessidade de se organizar feiras, por exemplo. Quer dizer, um dos elementos mais entendidos como mais perniciosos naquele momento para a moralidade da sociedade era a prática generalizada e descontrolada de escambo, de trocas, né? Alguma coisa sem controle que envolvia tudo, né? Com relação a índios e europeus. E naquele momento, inclusive, o padre Manuel da Nóbrega vai pedir a Tomé de Souza que proíba, sob pena de morte, os rituais canibais. Ora, o canibalismo ele era generalizado no litoral da América Portuguesa e faziam parte dele não só os índios, mas muitos europeus e portugueses que estavam se aculturando naquele universo indígena local. Então, ali você tinha o relativismo moral instalado, o subjetivismo moral também instalado, e a posição do governo português era controlar isso, estabelecer autoridade, estabelecer uma ordem moral através do Estado e através da Companhia de Jesus. Bom, a Companhia de Jesus, ela a partir daí vai desenvolver uma luta de quase 200 anos pela consolidação de uma estrutura moral na colônia. Isso significava separar o máximo possível portugueses e índios, né? Impedir aquela concupiscência, né, como se dizia na época, aquelas uniões sexuais descontroladas que eram características do relacionamento entre europeus e indígenas, né? Separar, estabelecer famílias, né, entre os índios, consolidar as famílias entre os europeus, educar os índios e educar os europeus, ou seja, fazer com que as escolas fossem não apenas elementos de autoridade política e civil, passassem noções de civismo, de obediência ao rei, aos poderes, né, legalmente constituídos, mas também que as escolas pudessem estabelecer regras de conduta moral efetivas, estáveis, né, tanto entre índios quanto europeus. Essa luta, que é uma luta que a Companhia de Jesus realizava na América Hispânica também, embora lá de uma forma mais bem sucedida. Nóbrega, por exemplo, lamentava muito que a situação aqui fosse tão difícil, porque ele via que os seus confrades jesuítas realizavam trabalhos bem-sucedidos, ele dizia, no Peru e nas Antilhas. Esse trabalho da Companhia de Jesus vai esbarrar de uma forma muito clara, muito intensa, naquele universo de descontrole. São 200 anos de luta contra o descontrole. E essa questão do descontrole moral da sociedade brasileira não era só uma questão, como vai ficar claro ao longo do tempo, alguma coisa que tinha a ver com
com a tradição dos índios locais, porque é claro que para os jesuítas que atuavam junto às populações do antigo Império Azteca ou do antigo Império Inca, a situação era muito diferente, porque aqueles índios já tinham vivido altas culturas, altas civilizações, né? Então eles sabiam o que era obedecer à autoridade, o que era um comportamento bom, o que era um comportamento mau, sabiam que era pagar impostos e por aí vai. No caso dos índios do Brasil, esses estados complexos nunca existiram. Então a forma com que os europeus, os portugueses estabeleceram suas relações com os índios eram elementos que moralmente, na perspectiva jesuítica, eram frágeis. Inclusive, você vê, não haviam palavras para designar pecado entre os índios, né? Os jesuítas tinham que introduzir essas palavras em português, nos catecismos, esperando que os índios entendessem o que via a ser pecado. Ora, isso não era só os índios, era todos aqueles portugueses que se relacionavam com os índios no cotidiano. Mas a questão não era apenas essa, a questão é que essa forma de ser acabava se tornando um elemento identitário local. Os jesuítas queriam construir uma nova identidade, uma identidade de autoridade, uma autoridade de moral, uma identidade de moral, mas eles tinham que entrar em choque contra essa identidade que tinha um movimento próprio, que era alguma coisa que vinha das origens, né, da própria natureza. Você vê, Frei Vicente Salvador uma vez recebeu aqui, isso no século XVII, ele conta isso no seu História do Brasil, ele recebeu um bispo de Tucumã, da Argentina, que chegou lá em Salvador, onde ele estava, e mandou pedir comida, queria um frango, queria ovos, e ele se deu conta de que não havia mercados. E aí o Frei Vicente Salvador explicou a ele que, na verdade, se comprava isso nas casas particulares, ou seja, tudo era de fora para dentro. Não havia uma expressão pública, e o bispo comenta com o Frei Vicente Salvador que nada aqui era repúblico, quer dizer, não havia o sentimento do público, tudo era privado, tudo era fechado, tudo era dos muros para dentro. Então, esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento, era um tipo de pensamento já no século XVII identitário. Então, os jesuítas se moviam contra isso porque eles achavam que a lógica da sociedade deveria ser uma lógica voltada para o bem comum, daí a questão das feiras, daí a questão dos preços, daí a questão dos salários, de regular o que deveria ser pago ou não, né? E tudo isso, então, contra tudo isso, se voltarão permanentemente os habitantes do Brasil. E isso é muito interessante porque há um combate permanente dos brasileiros contra os jesuítas que durará 200 anos. Os jesuítas vão ser expulsos várias vezes, combatidos permanentemente, porque eles eram acusados precisamente de tentarem controlar tudo, né? De não deixar que as coisas da terra acontecessem como elas sempre aconteceram, que elas acontecessem da forma como eram para acontecer, na visão dos colonos que aqui viviam, ou dos brasileiros. Então, quando lá Frei Vicente Salvador dizia que a substituição do nome de Santa Cruz para Brasil era um ato sacrílego, é porque ele estava percebendo que isso tinha a ver com a própria identidade da sociedade que se formava. Quer dizer, era uma identidade hostil à moralidade, era uma identidade hostil a um padrão de autoridade sagrado. O que altera, o que transtorna muito o mundo, e principalmente a Europa, a partir de finais do século XVIII e ao longo do século XVIII, é o desdobramento daquilo que comentamos anteriormente, que era a construção de uma sociedade de valores imanentes, de valores materiais, né? De uma sociedade que encontrava gratificação nas coisas do mundo. E esse desenvolvimento, o desenvolvimento do sistema comercial, do culto das mercadorias, né? Do encantamento pelo efêmero, tudo isso conduz às revoluções do século XVIII. Antes disso, ao desenvolvimento do iluminismo enquanto tal. O iluminismo ele se volta claramente contra o império de uma moral religiosa, da autoridade religiosa, e isso na Europa significa um combate muito sério contra a igreja,
e contra a Companhia de Jesus, especialmente, que era o principal instrumento que a igreja tinha para estabelecer algum tipo de controle sobre a estrutura formativa na Europa. No caso específico, essas necessidades de expansão do encantamento pelo mundo material vai gerar uma série de questões políticas e econômicas que conduzirão ao fim das monarquias absolutas na Europa. No que nos interessa particularmente, um movimento muito específico disso, um movimento muito particular, foi o governo de Dom José I em Portugal. Dom José I tinha como ministro o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal ele vai atuar contra a Companhia de Jesus, no sentido de, tanto em Portugal quanto no Império Colonial Português, no sentido de retirar a influência que a Companhia de Jesus exercia sobre a sociedade e sobre a formação das almas, tanto em Portugal quanto no Brasil. No caso de Portugal, isso tem a sua gravidade, porque, de fato, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Évora, eram universidades organizadas pelos jesuítas, e os jesuítas acreditavam muito no ensino técnico e numa boa formação matemática, por exemplo. Isso, a luta de Pombal contra os jesuítas em Portugal terá seus efeitos sobre o sistema universitário português. Em Portugal já existia autoridade. A sociedade portuguesa era uma sociedade moralizada. Mas no caso do Brasil, como nós vimos aqui, não havia. A luta dos jesuítas era para tentar instalar alguma coisa que eles nunca conseguiam. Então, a retirada, o combate de Pombal contra a Companhia de Jesus no Brasil, ela estabelece um horizonte muito específico para a identidade brasileira. Quando, finalmente, os jesuítas são expulsos, em 1759, todos os esforços que tinham sido feitos para estabelecer o império da autoridade moral no Brasil desapareceram. Quer dizer, o fim da Companhia de Jesus representa o triunfo dessas forças caóticas, subjetivistas, relativistas, que eram as forças que construíam a identidade brasileira. A retirada da Companhia de Jesus entrega ao Brasil a sua própria sorte. Isso é muito importante, muito relevante, porque quando nós estamos estudando aqui o enigma do Brasil, ou porque o Brasil se tornou o que é, nós temos que considerar aqui que uma das razões para isso foi precisamente a retirada de qualquer possibilidade do Brasil se tornar uma sociedade de cunho moral, como outras sociedades hispano-americanas ou norte-americanas. A relação do brasileiro, enquanto descendente do antigo comerciante de pau-brasil. É assim que os brasileiros orgulhosamente se denominavam, e se denominam. A relação do brasileiro com as regras, a relação dos brasileiros com a moral, com o que é bom e o que é mal, é imprecisa, subjetiva, relativista e egoísta. Essa identidade, os jesuítas sequer conseguiram, embora depois de 200 anos, é claro que a retirada deles consolida uma determinada perspectiva de ser brasileiro, mas a verdade é que por 200 anos os jesuítas tiveram dificuldades tremendas de implementar. É claro que não quer dizer que a sociedade brasileira, depois da saída dos jesuítas, tenha afundado no caos absoluto. Mas o elemento de caos como elemento de identidade continuou sendo um elemento característico da identidade brasileira, e depois da expulsão da Companhia de Jesus, isso ficou totalmente livre para engendrar a sua própria articulação, a sua própria lógica. Então, a expulsão da Companhia de Jesus definiu o Brasil, como nós o conhecemos hoje. Então, o que nós vimos hoje foi que há uma grande batalha na história dos primeiros séculos de colonização portuguesa no Brasil sobre o estabelecimento de uma moral social ordenada. Isso é muito relevante para entender o mistério do Brasil, porque o Brasil, no século XVIII, ele aproveita o liberalismo, que vem de Portugal,
cujo objetivo é retirar a companhia de Jesus para tornar, entre aspas, as pessoas mais livres, mas não no sentido da evolução das consciências para uma dimensão mais ampla da cidadania, como aconteceu, por exemplo, na América do Norte, nas 13 colônias, ou aconteceu em muitas das possessões hispânicas. Aqui no Brasil, as ações pombalinas acabaram consolidando esse perfil predador, né, do brasileiro. O que é grave aí é que, e que é interessante, na verdade, diferencia o Brasil de outros países, é que, ao contrário da América Hispânica, e é claro, totalmente diferente da América do Norte, onde os povos realizaram revoluções, e a revolução, para ser realizada, ela exige uma conduta, uma liderança moral, né? Um comportamento, uma renúncia à individualidade e à aceitação de uma autoridade coletiva. Por isso as revoluções se realizam, as pessoas se movimentam em torno de opiniões coletivas que são superiores às suas próprias opiniões. Enquanto isso tudo acontecia na América Hispânica, no Brasil isso não tinha condições de acontecer. Não é, como alguns diziam, porque os proprietários tinham medo dos escravos, porque isso nunca impediu ninguém de fazer revolução, nem na América Hispânica, nem na América do Norte. Mas é simplesmente porque eles não sabiam fazer isso. Eles não queriam. Eles não se interessavam por formulações de opinião coletivas. Eles não entendiam como isso podia ser pensado, como isso podia ser realizado. Então, é claro que a nossa recusa à revolução, o fato dos nossos grupos políticos de liderança nunca terem partido para uma revolução, ou gerado uma revolução, como todos os outros países da América fizeram, está ligado exatamente a essa impossibilidade de pensar a autoridade coletiva, em pensar um movimento de opinião, em pensar algo que seja maior do que o indivíduo. Tudo no Brasil colocava o particular acima do coletivo. O subjetivo acima do objetivo. E isso tornou a sociedade brasileira razoavelmente caótica, né, e razoavelmente desagregada. Quando as exigências de organização dos estados se colocarem, o Brasil está numa fragilidade tremenda, porque não há lideranças e não há liderados dispostos a assumir uma perspectiva, seja de domínio, seja de emancipação, seja do que for, né? Porque exatamente lhes faltam os elementos básicos de compreensão da autoridade moral. Na próxima aula, analisaremos o desenvolvimento da sociedade brasileira pós a expansão da Companhia de Jesus, até o momento da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Esse é um período assim, de muita estagnação, como só poderia ser, de muita impotência, né, dentro da sociedade brasileira, e nós tentaremos aqui entender o que foram os chamados movimentos de inconfidência. Por que eles não se tornaram revoluções? É mais ou menos óbvio por quê, mas qual é a dor que está contida nessa impotência política no Brasil, né, no final do século XVIII, princípio do século XIX. Vamos tentar entender também, vamos fazer algum tipo de comparação com outros casos na América, né, Hispânica e na América do Norte, e entender qual é o significado, né, da vinda da família real portuguesa do Brasil e por que isso é essencial também, um outro momento crucial, né, para o desenvolvimento da história do Brasil e nos explica, né, também até hoje. Muito obrigado em tê-los conosco nessa aula e contamos com vocês na próxima aula. Até!